Olá, meus amigos. Vamos inicialmente para a correção comentário das questões da aula passada e, em seguida, nós vamos fazer um estudo dos substantivos, tá? Então, a segunda parte da nossa aula. E, para fechar, a gente tem uma atividade proposta com questões de múltipla escolha a respeito desse tema. É uma revisão, vocês viram lá, nos anos iniciais do ensino fundamental. Estamos revisando aqui para a gente ter uma melhor noção dessa classe gramatical que é bem complexa. Então, a matéria da aula de correção, vimos na aula passada, no livro Conexão e Uso, e a história de Calvin e Haroldo, cuja leitura nós já fizemos anteriormente. A primeira questão já estava resolvida, né? As histórias em quadrinhos apresentam uma narrativa, ou seja, contam uma história do começo, meio e fim. Na HQ que você leu, que história é narrada? Bom, Calvin e seu amigo Haroldo saem para passear por uma floresta ou um bosque após uma chuva. Eles brincam, ficam alegres, até que Calvin percebe que a cueca dele está ensopada. No fim, ele acha que valeu a pena. A questão número 2. Então, múltipla escolha, né? Questão objetiva. Uma história em quadrinhos pode ser identificada por um título ou pelo nome dos personagens que aparecem nela. Em qual dos dois casos a história que você leu se encaixa? Bem simples, os que responderam à atividade acertaram, né? Pelo nome dos personagens que aparecem nela, Calvin e Haroldo. 3. Releia o primeiro quadrinho da história em quadrinho, da HQ, e responda. Caso a leitura, já notou como o ar cheira diferente depois de uma boa chuva? Cheira como... Bom, Calvin busca um elemento de comparação para o ar que respira. Quais recursos no balão da fala confirmam essa busca do personagem? Então, o balão da fala, nós temos aí a linguagem verbal, ok? Nós temos no texto de histórias em quadrinhos, nós vamos encontrar uma linguagem multimodal. O que é isso? É um texto em que nós encontramos imagens, né? Que a gente tem que olhar para as expressões das personagens, a ideia de movimento, por exemplo, que esse desenho apresenta, o ambiente, a fisionomia das personagens, o rosto, sorriso ou não, olhar para cima, para baixo. Mas aqui está falando do balão da fala, então fica na análise da linguagem verbal, das palavras. Sempre lembrando, na HQ, as letras dos balões são maiúsculas, em caixa alta, todas elas são maiúsculas. Então, no caso aqui, seria a letra B, a repetição do termo como e as reticências. É o elemento que ele utiliza para fazer a comparação. A letra B. Pelo cenário do quadrinho e pela expressão de Calvin, que expectativa o leitor tem a respeito da comparação que será feita pelo personagem sobre o cheiro do ar? Então, olha só, a expressão dele é de sorriso, né? Isso indica que seria uma expectativa de algo agradável. Ok? Agradável, então. Pela observação na sequência dos quadrinhos, a busca de Calvin pela comparação certa é preenchida. Por quê? Ela é preenchida? Olha só, o primeiro quadrinho aqui, Minhocas Mortas, né? Ele, né, faz uma expressão diferente ali. Então, letra B, resposta correta. Na letra D, que elementos gráficos da HQ permitiram que você chegasse à resposta da pergunta anterior? Então, seria a expressão de nojo das personagens ao verem as minhocas mortas. Está aí no quadrinho, né? Pode ver aqui, Haroldo e Calvin, expressão de nojo. Número 4. Volte à HQ e compare as expressões faciais dos personagens no primeiro e no segundo quadrinho. O primeiro quadrinho está aqui, o segundo também.
De que modo a mudança entre elas contribui para dar humor à cena? Essa aqui ficou fácil. Depois que a gente faz a leitura com atenção, a gente pode perceber que existe humor na cena e que esse humor é por uma transformação na expressão de Calvin. No segundo, ele não produziu tristeza, ele produziu nojo, a expressão de nojo. Ok? Letra B, então. Nós já tínhamos a número 5, né? Relacionar a coluna da direita com a da esquerda. Faça a correspondência das colunas, indicando o que parece sentir os personagens em cada uma delas. Poderia fazer o contrário, pegar a alegria e ver qual é o quadrinho? Poderia, mas a lógica seria ir primeiro para o quadrinho e enxergar o que ele representa. Até porque não estão os quadrinhos na ordem absoluta. A gente vai apenas dar a resposta sem analisar os quadros, né? Então, o primeiro quadrinho já estava respondido contemplação. O segundo, a expressão de nojo, né? Nós já vimos aqui. O quarto quadrinho, a expressão de alegria. O sexto quadrinho, nós vamos encontrar também a expressão de alegria. E na número 5, o oitavo quadrinho, a expressão de decepção ou contrariedade. Ok? Bem simples, né? Bom, aí os nossos amigos aí, Calvin e Haroldo, né? Leiam novamente o livro, né, para ter mais conhecimento sobre o gênero HQ. Então, da página 82 a 87, vocês devem fazer a leitura para ampliar o conhecimento que vocês têm sobre esse gênero textual. Muito importante, vão ficar a vida inteira em contato com esse gênero textual, seja por um momento de entretenimento ou para aquelas avaliações, principalmente lá no final da educação básica, no Exame Nacional do Ensino Médio. Foquem sempre lá, hein? Quer fazer uma faculdade, um curso superior, uma faculdade pública, foque bom resultado lá no Exame Nacional do Ensino Médio. O substantivo, gente. Então, vamos aqui para o estudo do substantivo. Substantivo é a classe gramatical que dá nome a seres, coisas, espaços, sentimentos, etc. O substantivo é assim chamado por dar significado a substâncias, sejam concretas e palpáveis, sejam apenas mentalmente apreendidas como substâncias, tais como nomes, qualidades, estados, processos, entre outros. Se quiser saber se uma palavra é um substantivo, pergunte: tal palavra é substantivo, tal palavra existe? Se a resposta for sim, então essa palavra é classificada como substantivo. Vou fazer um exercício aqui, olha só. Você pode pensar assim: alma existe? Aí alguém vai, puxa, eu não acredito que alma existe, então não é substantivo, não. Aqui, o que importa aqui não é a ideia se ele existe de fato ou seja algo imaginário, né? Mas se de fato se existe aquele conceito. Então, quando a gente fala em alma, por exemplo, eu acredito na essência da alma, mas há pessoas que não acreditam. Isso não torna o termo alma, sabe, que representa algo que exista, pelo menos conceitualmente. E o substantivo seria concreto ou abstrato, né? É claro que alma, no sentido de um ser, seria um substantivo concreto. E quando é que alma poderia ser um substantivo abstrato, né? Se você diz aqui, a alma do negócio, né? Se você diz assim, ó, a propaganda é a alma do negócio, é a alma, né? Ela é o grande elemento, é o fator principal. Então, aí eu tenho o substantivo abstrato, a palavra alma funciona como abstrato. Mas vamos ver isso mais adiante, né? Então, sempre que eu fizer a pergunta e a resposta for sim, essa palavra, esse termo será classificado como um substantivo. Então, naquela lógica, né? Carro existe? Sim. Então, a palavra carro é classificada como substantivo. Isso deve ser considerado mesmo com seres imaginários ou mitológicos, como fantasma ou fada. Pois o conceito dessas criaturas, ou desses seres, de coisas, né? Objetos, por exemplo, seres inanimados, qualquer que seja, dão existência a eles. Os nomes Batman e Super-Homem, por exemplo, ainda que representem personagens de ficção, são substantivos.
E no caso aqui, substantivos próprios, né, nomes próprios, são grafados com letra inicial maiúscula. Esses seres e objetos reais ou imaginários possuem existência independente. Por isso, são classificados como substantivos concretos. Pessoal, o negócio de existência independente é quando você tem algo que possui um conceito independente, sem necessidade de um outro ser para que ele se manifeste ou se produza. Eu vou dar um exemplo aqui. Amor é um substantivo abstrato, é um sentimento. Mas esse conceito de amor, né, o que ele representa, depende de um outro ser, que é um ser humano, de um animal que tem um amor pelo seu dono. É algo que se manifesta por um ser concreto, por um substantivo concreto. Por isso, esse substantivo amor é um substantivo abstrato. A verdade, a palavra verdade é concreto ou abstrato? Verdade é um substantivo abstrato porque a verdade depende de outro ser concreto para existir. Exemplo, o interrogado disse a verdade, a testemunha disse a verdade. A palavra verdade, ela depende dessa pessoa expressou algo para que ela possa ser manifesta. Ok? Aqui no caso, quando a gente fala de substantivos concretos, então, nós temos essa existência independente. Vamos ver os abstratos. Então, alguns nomes de seres e coisas que existem representam algo que possui existência dependente de outros seres, tais como sentimentos, amor, ódio, tristeza, sensações, calor, frio, febre, etc. Ações como trabalho, jogo, treino, estudo, conversa, são substantivos abstratos. Lembrem, depende de outro ser concreto para existir. Como sentimentos, emoções, as sensações são dependentes de algo concreto, são classificados como substantivos abstratos. Substantivos podem ser divididos ainda em outros grupos, né? E nós temos aí o concreto e abstrato, que nós vimos, primitivo e derivado, pedra, pedreiro, primitivo, pedra, pedreiro, derivado. Comum e próprio, padaria, substantivo comum, e Brasil. Que negócio é esse substantivo comum e próprio? Bom, o comum é aquele que existe e enunciado ali como algo de um grupo. Padarias são várias padarias, né? Se você tivesse padaria São Pedro, então essa padaria seria nome próprio. Padaria São Pedro é o nome de uma empresa, aí seria o nome próprio. Mas quando nós falamos em padaria em sentido genérico, sentido geral, então aí é um substantivo comum. Brasil, nome próprio, grafado, letra inicial maiúscula, né? E lembre-se de que os substantivos próprios devem ser grafados com letra inicial maiúscula. Eu recebi trabalhos da turma em que alguns alunos, grafaram o próprio nome com a inicial minúscula. E eu não consegui entender por que isso foi feito, né? Creio que seja porque escreveu muito rápido, escreveu apressado, mas não pode escrever o próprio nome, qualquer dos sobrenomes ali, com letra inicial minúscula, porque os nomes próprios são grafados com inicial maiúscula, repetindo. Individual e coletivo, peixe, cardume. Outro exemplo, alcateia, coletivo de lobos. Ok? A norma padrão da língua portuguesa reconhece dois gêneros, masculino e feminino. Todo substantivo é classificado dentro de um desses dois gêneros. São masculinos os substantivos aos quais se pode antepor os artigos o, os, uns. Aqui no caso, artigos definidos e indefinidos, singular e plural. Como nos exemplos, o sol, um raio, os professores, os poetas, etc. São substantivos femininos, né? São femininos substantivos aos quais se pode antepor os artigos a, uma, as, umas. Como nos exemplos, a dor, a ponte, as borboletas,
as nuvens, as mulheres, as meninas, a cadeira, assim vai, né? Então, aqui nós estamos falando de gêneros, tá, pessoal? Não confundir gênero com sexo, né? Gênero do substantivo é algo, é um conceito gramatical, tá? Falar de pessoas do sexo masculino e feminino, então, são coisas distintas, tá? Então, falando de gêneros dos substantivos, ainda que hoje pessoas queiram estabelecer gêneros para as pessoas, mas não confundir esses dois conceitos, tá? Masculino e feminino aqui, gêneros gramaticais da língua portuguesa e de outras línguas também. Na divisão entre o masculino e feminino, existem duas classificações possíveis: substantivos biformes e os substantivos uniformes. São biformes: o lobo, a loba, o garoto, a garota, são duas formas, ok? Formas diferentes para o gênero masculino e para o gênero feminino. Homem e mulher, por exemplo, né? Biforme. Homem e mulher, totalmente diferente. No caso de garoto e garota, lobo e loba, nós temos o acréscimo de uma desinência, quer dizer, sai a vogal temática, o O, e entra a vogal, a desinência de gênero, no caso A. Menino, menina, mesmo exemplo. Essa última classificação pode, no caso, a classificação uniformes, né, pode dividir-se entre comum de dois gêneros, sobrecomum e epiceno. Então, esse aqui é o centro da nossa aula hoje, né? Reconhecer que há gêneros e que há o gênero sobrecomum. Aliás, vamos na ordem, né? Comum de dois gêneros, sobrecomum e epiceno. Ok? Vamos ver. Substantivos sobrecomuns. Os substantivos têm um só gênero, ou seja, um artigo utilizado permanecerá o mesmo. Esses substantivos são utilizados apenas para referir-se a pessoas. Acompanhe os exemplos. O cônjuge, sempre masculino, ainda que para a mulher. A criança, sempre no feminino, ainda que para o menino. O menino chorava. A criança não parava de chorar. Criança. Mas era o quê? Um menino. Então, nós temos uma classificação dos sobrecomuns. O ídolo. Tá? Então, sempre no masculino, ainda que para uma mulher. Ok? Vamos adiante. Substantivos comuns de dois gêneros. Esses substantivos existem tanto no gênero masculino quanto no feminino, mas o substantivo é invariável, sendo o artigo responsável por definir o gênero. E é o caso de o estudante, a estudante, o Marte, o atleta, a atleta. Mais um exemplo? O dentista, a dentista. Eu fui atendido pelo dentista, eu fui atendido pela dentista. Ok? Substantivos epicenos. Os epicenos nomeiam animais que possuem, na forma escrita, apenas um gênero. Como exemplo, temos os casos de a cobra macho, a cobra fêmea. O crocodilo macho, o crocodilo fêmea. A hiena macho, a hiena fêmea. Ok? Bom, responda às questões propostas. No texto, três substantivos comuns são. Você vai marcar a alternativa que apresente três substantivos comuns. Ok? Muita atenção, tá? Lembra, qual é substantivo? É aquilo que eu pergunto, existe? Surpreendeu, existe? Opa, surpreendeu, a gente pode ver que não é a representação de um ser, de uma coisa, de um objeto real, inanimado. Surpreendeu o verbo. Então não pode ser classificado como substantivo. Eu só dei o exemplo aqui para vocês entenderem como é que você sabe quando é um substantivo ou quando não é um substantivo. 2. Os substantivos primitivos são palavras que não derivam de outras. De acordo com isso, a alternativa abaixo, que contempla um substantivo primitivo e um derivado, olha só, aqui está sendo pedido o quê?
uma sequência que tenha um substantivo primitivo e um derivado. Qual seria, então? Profissão, carreira, pedras, rochas, árvores, plantas, o sapato e sapataria. Ok? Terceira, a cenário alternativo que apresenta apenas substantivos abstratos. Camelo, carroceria, carroça, caminhão. Letra B, rochedo, perdão, carinho, rocha. Letra C, solidariedade, verdade, jogo e dor. E na letra D, tristeza, festa, liquidificador, casa. Ok? Mais um. O substantivo comum de dois gêneros é um tipo de substantivo uniforme. A alternativa que contém somente esse tipo de substantivo é... Qual seria? Cobra macho, cobra fêmea, elefante macho, elefante fêmea, cliente, jornalista ou intérprete e criança. Okay? Comum de dois gêneros. Respondam às questões, envie apenas as respostas com o material identificado. Ok, pessoal? É isso aí, vamos ao trabalho, dar as respostas de vocês.